Sou Carlos Maurício D'Agostini, sou engenheiro civil, corretor de imóveis, fui por 24 anos professor da UNOESC, em Joaçaba, Santa Catarina. Casado com uma também junior, a Carmen Lúcia D'Agostini. Trabalho na área de projetos, né? E é bastante interessante essa parte de trabalho, como que a gente associa uma parte que na minha profissão é mais matemático, com uma parte da JCI que é bastante pessoal, em que a gente tem contato com pessoas. Então, se você me perguntar assim de cara, o que me fez chegar até a JCI, primeiro, foi uma debilidade minha em conversar em público, a qual eu não tinha. Se me dessem a palavra em qualquer lugar, eu ia ficar vermelho, roxo, não ia falar nada. E o treinamento qual a JCI faz a gente pode ser lentamente, sem problema, ir conversando durante as sessões, as reuniões de projetos, faz a gente desenvolver aquilo que a gente tem dentro de nós, que às vezes tem muito medo, que às vezes o medo é muito da nossa cabeça mesmo. Então é uma parte bastante interessante, a qual só por isso e por eu poder me comunicar mais com as pessoas saberem o que a gente quer e entender também as pessoas com aquilo que elas falam, já valia a pena ter entrado na JCI. Quando fui convidado pela JCI de Joaçaba, Erval do Oeste, Luzerna, por um menino chamado Luiz Carlos Lenz, ele estava montando um grupo que a gente pudesse remontar aquilo que existia antigamente. E esse grupo foi muito, muito interessante. Então, quando a gente entrou, a gente estava lá quietinho, num cantinho, mas por mais que você entre na JCI e fique lá quieto, esse momento vai acabar. Porque a partir do momento que você assumir algum cargo ou você participar de alguma comissão, você já começa a se autodesenvolver. É lógico, aquele esquema de normas parlamentares parece a maior loucura do mundo quando você inicia e nunca teve isso, mas a partir do momento que você nota que aquilo que é para organizar, na verdade, e otimizar reuniões, vale muito a pena. E assim foi, a gente começou alguns cargos como direção de projetos, a gente foi tesoureiro, secretário, vice-presidente, presidente da organização local. A gente participou da diretoria estadual de crescimento, depois assessor legal, presidente do estado de Santa Catarina. A partir daí a gente foi assessor legal da Câmara Júnior do Brasil e de assessor legal vice-presidente e depois presidente. Então aqui no Brasil foi essa a minha carreira. A partir daí houve um incentivo e um despertar que nunca eu tinha tido numa carreira internacional. E nessa carreira internacional a gente conseguiu uma eleição para vice-presidente mundial. Foi muito interessante, nossa, uma experiência internacional maravilhosa, que quem tem interesse recomendo que procure se desenvolver para chegar até lá. Depois, por problemas particulares, acabou sendo interrompida no ano seguinte, mas o amor e a dedicação pela JCI continuam o mesmo, porque as coisas boas a gente não pode esquecer jamais. Eu falei no início que vou pegar só a carreira de professor. Alavancou efetivamente, porque eu melhorei muito minhas aulas, a expressão melhorou bastante, a gente compreender aquilo que você fala, se a outra pessoa está compreendendo, você pegar esse feedback, né? Isso é bastante importante, porque o professor hoje simplesmente ir lá e lançar um monte de conteúdos é uma coisa, agora verificar se de fato um acadêmico está compreendendo e compreendendo o conteúdo, essa é a parte de ensino legal, né? Você aferir, não simplesmente você fazer uma avaliação e atribuir uma nota, né? A parte mais interessante que eu vejo é ver se a pessoa compreendeu aquilo que a gente falou. Então, só nessa parte já valeria a pena, porque de fato alavancou. A segunda parte, na oratória, eu me lembro super bem, o meu pai morava em outra cidade e ele sempre me teve como um cara quietinho, que não se expressava, coisa de família, né? E aí, quando ele viu subir no palco, ir até uma tribuna e na tribuna me manifestar sobre determinado conteúdo, quando eu voltei para a mesa, ele estava chorando. Outra coisa que só por isso já valeria a pena. Então, o que acontece? A organização provocou mudanças positivas em mim, as quais a minha família reconheceu. Porque é difícil quem é da casa reconhecer uma mudança na outra pessoa. Por quê? Porque a gente vai mudando devagarinho e os outros não sentem quando vê a gente já está daquele jeito. Então essa parte foi bastante importante. Em 99 eu fui presidente da Câmara Júnior do Brasil, em 2000 vice-presidente internacional. Em seguida
havia um cargo chamado cargo comissionado, não sei se ainda se chama assim na JCI, que se chama diretor de crescimento da área C, que compreendiam as 3 Américas, né? E aí, fechando até com a história do meu pai, a gente foi lá, o meu sócio tinha acabado de falecer, o arquiteto que trabalhava comigo, que também era júnior. Eu recusei o cargo, o pessoal disse, não, fica, toma posse e tal, né? E em seguida, quando volto para o Brasil, aí meu pai faleceu. Aí não teve jeito, né? A gente pediu desculpa para eles, mas a gente tinha que abandonar esse cargo, né? Porque tinha muita coisa para assumir. Mas eu, na época, eu já estava super, hiper, mega satisfeito com o que a organização deu para mim. Eu acredito que a organização também ficou satisfeita com o que eu dei para ela. Então, quando existir esse equilíbrio, tudo fica melhor, tudo fica mais tranquilo. Em 1994, eu fui presidente da Câmara Júnior de Joaçaba, Herval e Luzerna. E os outros cargos foram entremeios a esses outros, né? Na verdade, quando eu vim à primeira reunião da Câmara Júnior de Joaçaba, Herval e Luzerna, eu pensei, que horas acaba isso aqui, porque eu quero ir embora e nunca mais o pessoal vai me ver. Por quê? Porque existia um menino chamado Luiz Carlos Lenz, outro Sérgio Aranharte, outro Dresch, o Jorge Dresch, o Luiz Henrique Dresch, e durante a reunião, sobre determinado tema, que eu não me lembro mais qual, eles fizeram uma discussão tão grande que eu pensei, eles vão se matar. Então por que eu vou entrar numa organização que tem esse objetivo, né? E ao final da reunião, eu achei a coisa mais louca do mundo, porque os 4 se abraçaram lá, conversando. Eu pensei, tipo, pô, mas eles queriam se matar. Aí o Luiz Carlos Lenz falou para mim, disse, não, se você se tivesse filmado, em todos os momentos nós falamos do projeto, nós criticamos a ideia do outro. Eu não critiquei a pessoa, porque se eu criticar a pessoa, eu vou estar ofendendo a pessoa. É muito diferente de eu dizer, o seu projeto não é tão bom. Então você está machucando o projeto, e aí a pessoa diz, pô, realmente, então vamos deixar o projeto de lado e vamos melhorar e vamos fazer outro, mas nunca eu saio ferido. De repente a minha ideia não é boa, o meu projeto não é bom. E aí eu acreditei que seria interessante, e essa parte você pode levar para a sua vida, porque a partir desse momento as pessoas das quais você vive, os seus familiares, amigos, os colegas de trabalho, você passa a criticar de uma forma diferente, sempre sem ofensa. Então você tem condição de criticar sem que a pessoa fique magoada. Às vezes pode magoar se a pessoa misturar projeto com vida pessoal. Então essas pessoas que não misturam esses dois não vão ficar chateadas nunca. A minha relação com a organização local hoje, o fato de você já não poder votar e ser votado após os 40, e por a gente estar com 62 anos, é mais de quando solicitado, porque acredito que as pessoas têm que praticar e não ficar alguém o tempo todo orientando. Os juniores têm o direito de acertar e errar. A gente já passou por muitas experiências e às vezes até você está enxergando que não vai dar muito certo. Mas a minha opinião como senador, como senior, é que eles devem ter o direito de acertar. E às vezes, o que a gente errou, parece que estão errando, mas acharam uma alternativa diferente. Então essa parte é muito interessante na organização. Então eu conheço muitos membros atuais, ok? Mas a gente procura não tentar orientá-los a não ser que eles solicitem. Até porque eu acredito que a pessoa com maior idade, tipo eu, muitas vezes vai mais atrapalhar do que auxiliar. Em todos os princípios da nossa carta, eles estão, se você pegar frase por frase, você pode fazer um seminário de cada um deles. E todos foram importantes. E é importante que quando a gente cita a cada início de evento, que isso fique introspectivo, que você possa utilizar aquilo ali. Se você perguntar para mim se algum dos itens se sobressai, eu sempre gostei da liberdade. Então, Homens Livres através da livre iniciativa, esse pequeno trechinho é muito importante para mim. Na minha jornada internacional da JCI, tenho nos meus passaportes, são em torno de 20 países com carimbo de entrada e saída, os quais o objetivo principal era a JCI. Agora, as amizades que a gente faz, e eu estava conversando com os meninos passados presidentes ontem à noite, né? A gente tem amizades que realmente ficam firmes.
Vou dar só um exemplo, o qual eu gosto de citar, porque pessoas acreditam na gente, mesmo a gente não está o tempo todo junto. Então tem um membro da JCI, por exemplo, de Mônaco, que a gente fez uma amizade legal e em determinado momento ele ligou e disse, olha, eu estou com um apartamento aqui em Mônaco, há mais de 6 meses fechado, minha mãe faleceu, ele está montado, está limpinho, quer vir passar aqui e tal, né? Daí eu disse, nossa, em Mônaco, legal, né? Daí ele disse, quanto tempo? Daí ele disse, não, você ficando de hoje a mais 6 meses, pode ficar, porque eu dividi com meu irmão 6 meses para cada um. Quando eu acabei e desliguei o telefone, né, a minha esposa já estava com as malas na porta prontas, né, para viajar, né? Mas é interessante porque é algo que você jamais imagina que alguém de um país em que eles não recebem como a gente recebe, por exemplo, aqui em Joaçaba, em Santa Catarina, no Brasil, de braços abertos, que cede sua casa, que puxa para fazer refeições juntas, que te leva a eventos, te carrega para lá e para cá. É diferente a cultura. E o fato de você olhar a parte internacional e as diferenças culturais e o respeito às diferenças culturais, ela é muito importante. Você passa a respeitar, não importa coloração da pele, origem, não importa nada, são pessoas, né, com ideias. E a gente tem a oportunidade de saber que todos somos iguais. É lógico que tem as partes de tradição, né? Se você pensar, por exemplo, em um país milenar como o Japão, tem tradições que você tem que chegar lá e respeitar. Então tu tem que te acostumar, você não vai chegar num outro local e querer fazer o mesmo café da manhã que você faz na sua casa. Porque lá muitas vezes aquele produto nem tem, não existe. Ou não é disponibilizado, não é costume de comer. Por exemplo, no Japão, por morar com uma família de lá, a gente achou muito estranho, por exemplo, de manhã eles disponibilizavam a cumbuquinha, uma panela de arroz e eles pegavam um tanto de arroz e comiam arroz. Aqui a gente nem pensa em fazer isso de manhã. Então veja que é a diferença, mas você vai chegar lá e vai criticar isso? De modo algum, né? Tem que aprender. Eu jamais imaginava quando entrei na organização ser presidente nacional. E aí você vai para uma convenção, foi Lajeado no Rio Grande do Sul, e aí após a eleição, um jantar, aí o pessoal chamou o presidente eleito. E quando chamou o presidente eleito, a gente não sabia que tinha enganado tanto eles. Porque do local onde eu estava sentado até chegar na tribuna para fazer o meu pronunciamento, o pessoal, todo mundo ficou de pé e aplaudindo calorosamente. Nossa, cara, me senti o artista mais famoso do mundo. Então esse tipo para mim já serviu. Já acabou, disse, puxa, mas eu não sabia que eu tinha feito tanta interferência na vida das pessoas. Porque ninguém levanta e aplaude calorosamente se não tiver feito alguma diferença nas palavras e palestras que você fez antes. Então você sente o retorno, o feedback. E essa parte é bastante importante. Assim como quando a gente tomou posse internacionalmente, também houve o apoio do Brasil, então você recebe apoio de onde você menos imagina. Então isso fortalece bastante, você está tendo um retorno que você está no caminho certo. Quando a gente entra na organização, por exemplo, não tinha celular. Hoje tem, a comunicação é mais fácil. Não tinha, por exemplo, e nem se imaginava inteligência artificial. Mas ainda não instalaram um chip na pessoa para a pessoa fazer algo por conta ou mecanicamente, né, e atuar. Então, aquele mesmo Carlos Maurício que entrou quieto na reunião, na primeira reunião da JCI local, talvez hoje entraria quieto do mesmo jeito, independente das ferramentas as quais esse tempo, essas décadas que se passaram, já estão disponibilizadas para a gente. Porque, na verdade, você deixa tudo isso de lado e você atua como pessoa. Então, essa parte não mudou em nada, a parte humana. Essa parte é interessante. As ferramentas digitais, elas mudaram e melhoraram muito de lá para cá, inclusive em tamanho, né? Você tinha câmeras enormes e hoje você reduz a um equipamento bastante pequeno. Tá? Mas o contato entre as pessoas, a amizade continua sendo a mesma, que seja por ferramentas de comunicação tipo WhatsApp, né, as quais você consegue se comunicar muito mais rápido e eficientemente com pessoas, às vezes, e isso alterou bastante a rapidez. Agora, a comunicação continua, a pessoa que não sabia se comunicar antes,
vai continuar não sabendo se comunicar. Olha, com toda essa parte de depoimento, qual a gente está tentando repassar sobre a minha história na JCI, se eu pudesse deixar algum conselho, alguma sugestão, alguma orientação, principalmente para os que estão ingressando, né, é que se deem o tempo da organização se mostrar. Mas para isso acontecer, você tem que trabalhar junto, assumir cargos, assumir posições, tentar se comunicar, porque tudo é um treinamento na vida. É errado a pessoa que vem e se aprimora aqui e não aplica lá fora. Aqui é o lugar de se aprimorar de graça. Você participando, como eu falei antes, você vai melhorar sem você saber que você está melhorando. Você não sente a melhora. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu acho que não melhorei nada. Vai falar com o familiar dessa pessoa, a pessoa melhorou muito. É outra. Então, se deem o tempo que vai dar tudo certo.